Muito bom dia para você, eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação, comigo para debater os principais temas do dia, os jornalistas Eduardo Costa, William Travassos, Marcelo da Fonseca e Edilene Lopes. Olha só, pessoal, uma escalada da tensão lá no Oriente Médio, né? O líder supremo do Irã se pronuncia pela primeira vez após o ataque dos Estados Unidos. Em uma rede social, ele promete punição contra Israel. O comandante do exército iraniano afirma também que haverá uma resposta forte, entre aspas, tá? É exatamente a frase que ele usa, uma resposta forte aos bombardeios norte-americanos em instalações nucleares, esses bombardeios que aconteceram nesse fim de semana. O mundo, lógico, olha para o conflito com atenção, Eduardo, já que, para citar, acho que é o de menos, assim, né? Preços do petróleo, de insumos agrícolas e tal, mas também para uma possível guerra nuclear. Bom dia para você. Ô, senhor Júnior, bom dia, boa segunda, boa semana para todo mundo. Senhor Júnior, eu acho que eu não nasci para entender guerra, sabe? Eu jamais vou conseguir compreender. Mas a vida me levou 2 vezes à Terra Santa e 2 ou 3 vezes ali à região do Golfo. Primeiro do lado dos Emirados Árabes, mais recentemente do Catar. Então, tendo conhecido aqueles lugares, tendo visto aquelas áreas desérticas, onde tanta riqueza se produziu através do petróleo, do gás, e no caso de Israel, da inteligência, tendo visto de perto o quanto aquilo tudo é tão pequeno do ponto de vista físico, geográfico, não é? A Síria está em Contagem, Israel está em Belo Horizonte, Sabará já é o Egito, é um negócio tão pequeno, dava para as pessoas viverem tão bem, mas é tanta guerra uma atrás da outra. Eu passei esse fim de semana assim, entre alegrias e essa tristeza de ter que, por força da profissão, ter que checar essas informações, vendo, por exemplo, o Donald Trump falar uma coisa numa noite, acabamos com tudo que tinha lá. No outro dia, os executivos dele para essa área, os homens fortes dele da área de segurança, nós não temos certeza. Aí você vê tanta incerteza, tanta dúvida, tanta coisa, tanta maldade. E eu fechei o domingo assistindo o documentário Homem com H, sobre a vida do Ney Matogrosso, né? Que começa logo com Rosa de Hiroshima. O poema que Vinícius fez em 1946, um ano depois da bomba de Hiroshima, que vai fazer 80 anos. Ô, Júnior, eu dei essa volta para dizer o seguinte: eu não tenho argumentação para guerra. Então eu vou ficar com a frase que eu já disse aqui nesse Conversa de Redação do soldado alemão Erich Hartmann. Aspas. A guerra é um lugar onde jovens que não se conhecem e não se odeiam se matam entre si por decisão de velhos que se conhecem, se odeiam, mas não se matam. O William Travassos, é lógico que estava uma tensão já grande lá naquela região, mas com a entrada dos Estados Unidos o evento se escala, né? Bom dia. Sim, bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. E aí você vê a reunião do Conselho de Segurança da ONU, onde a Rússia, ela critica os Estados Unidos, mas é a mesma Rússia que ataca, né, a Ucrânia, que foi aquela que atacou a Crimeia em 2014 e que está em guerra desde fevereiro de 2022. Então, assim, farinha pouca, meu pirão primeiro. Você tem agora um desenho, um novo desenho, né, uma nova ordem. A gente não sabe como isso vai escalar em função da parte comercial e dos interesses dos países, principalmente no petróleo, no gás, né? Há uma mobilização por mar ali no Estreito de Hormuz com o Irã para impedir a passagem de em torno de 21% do que a gente tem de combustível para o mundo. Isso mexe com China, mexe com o mapa geopolítico. É uma preocupação. Quando o Trump foi eleito, eu disse aqui no Conversa de Redação, não sei se vocês vão lembrar, que o mundo estava se tornando um lugar mais perigoso. E a gente não tem noção onde isso vai parar, né? Por exemplo, o governo americano tenta classificar tanto o primeiro comando da capital como o Comando Vermelho em organizações terroristas. A legislação brasileira trata como criminosos. Nós tivemos no mês passado uma reunião de representantes do governo americano aqui no Brasil, tentando justamente enquadrar essas duas organizações criminosas como
organizações terroristas. Então, assim, o que a gente pode esperar lá na frente, já que hoje essas organizações criminosas são transnacionais, né? Lá na frente, de repente, o governo americano vai falar assim, nós precisamos fazer operações no Brasil com a ADA para neutralizar essas organizações que nós enxergamos como terroristas. E aonde isso vai parar? E quando você olha para o mundo e vê os locais em conflito, você não acredita, porque os conflitos estão espalhados pelo planeta Terra e são áreas de muita atenção, principalmente essa que o Edu falou, ali no Oriente Médio. Ô Edilene, petróleo e insumo agrícola, né? Não estou nem querendo falar da questão nuclear agora, tô falando no que nos afeta aqui, né? O governo brasileiro já falou alguma coisa, você já acompanhou alguma coisa do tipo? Porque a tendência é que insumo agrícola fique mais caro, a gente sabe que vai afetar o preço do alimento. E o Brasil como um grande produtor para o mundo disso tudo, né? E também as questões que envolvem o preço do petróleo, porque a gasolina já está cara, viu, minha amiga? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia aos nossos amigos debatedores. Bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Pois é, aí o governo brasileiro vai ter mais um problema, porque a alta do preço dos combustíveis é sempre uma questão muito debatida. A alta dos alimentos foi motivo de crise no governo há poucos meses. E para discutir justamente esse assunto, daqui a pouco às 10 da manhã, Júnior, o presidente Lula tem uma reunião no Palácio do Planalto com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Eles devem justamente tirar a posição sobre como será a postura do governo brasileiro e o que dizer à população brasileira, porque neste momento estão todos preocupados com o preço dos alimentos, com o preço dos combustíveis e uma coisa pior e que é difícil de mensurar é com o medo de uma guerra nuclear ou uma terceira guerra mundial. Hoje é aniversário do meu irmão e ontem eu encontrei uma tia dele, da esposa dele, uma tia nossa, e ela me perguntou: Edilene, você que é repórter, você que é jornalista, tem risco de uma terceira guerra mundial, tem risco de uma guerra nuclear? Ou seja, esse é um temor que hoje permeia o imaginário de brasileiros. Nós estamos tão longe geograficamente desse conflito e esse medo já chega aqui. Mas certamente o pior, o efeito colateral mais próximo que a gente vai ter é a alta dos alimentos e a alta dos combustíveis. E o governo brasileiro, o governo do presidente Lula vai ter que lidar com isso pouco mais de um ano antes das eleições. Não tenha dúvidas, Júnior, que terá um impacto político e econômico aqui no Brasil. E Marcelo da Fonseca, bom dia pra você. Mais uma guerra. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Eu tô igual a tia da Edilene, viu? Eu tô com medo também de uma escalada nessas tensões, sabe? E a gente tá vendo o mundo cada vez mais radicalizado, né? Todo mundo tão armado, né? Tantos países com bomba nuclear, com bomba atômica. Basta um atravessar a linha que não tem mais volta. Então, eu tenho sim esse medo e acho que o que mais me preocupa é como que a ONU, que já há muito tempo, né, já não apita nada, tá apitando cada vez menos. Parece que as decisões da ONU são simplesmente protocolares. A ONU não tem mais a força de impedir o início de um conflito. A ONU, né, os mais poderosos se reúnem, um pode vetar, os outros podem ignorar. Isso aconteceu lá atrás, em 2003, com o Iraque, aconteceu com a Rússia, e agora os Estados Unidos também entram em uma guerra, né, faz uma ação militar sem nenhum respaldo, né, sem nenhuma discussão internacional sobre o tema. Eu entendo, acho que o Irã é uma preocupação muito grande o Irã ter uma arma nuclear, né, uma bomba, porque o Irã é uma teocracia que defende o fim de Israel. Né? Então, assim, quando uma teocracia, um país tão radical defende o fim de outro, claro que você tem que preocupar. Agora, os Estados Unidos, ele entra no conflito sem nenhum tipo de respaldo internacional. E eu acho curioso, o WT citou até o caso da Rússia, porque quando a Rússia invadiu a Ucrânia, a gente viu a comunidade internacional, o mundo inteiro, condenar a Rússia de forma muito dura. A gente viu os atletas russos serem banidos de Olimpíada, de Copa do Mundo, de várias competições. Será que a comunidade internacional pode fazer algum tipo de sanção aos Estados Unidos, aos atletas dos Estados Unidos? Acho que isso não é nem cogitado, né? Pra gente ver como que o mundo é uma grande hipocrisia também. Dependendo de quem ataca, dependendo de quem ignora a ONU, o jogo segue como antes, sem nenhum tipo de sanção ou crítica. É lógico, durante a programação da Itatiaia, a gente segue acompanhando de perto, né? Tudo que está acontecendo lá no Oriente Médio, porque a situação realmente é de muita tensão por lá.